Senhoras e senhores, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns fundos que eu invisto que eu creio que vai ter uma valorização muito maior com a taxa da Selic caindo, né? Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra, ele é apenas demonstrando o meu conhecimento daquilo que eu invisto nos fundos que eu procuro investir justamente para eu ter uma rentabilidade melhor e mais diversificada na minha carteira. Mas antes, por favor, não se esquece de curtir aqui a página, ligar aqui o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo com os seus amigos e se você tiver algum comentário, alguma coisa que você queira dizer sobre o vídeo de hoje, já começa escrevendo aqui dizendo o que você gostaria de ver nos próximos vídeos também. Vamos pro vídeo. Bom, gente, vamos lá. Todo mundo está muito especulando porque a taxa Selic começou a cair e provavelmente ela vai cair mais durante esse ano, durante os próximos anos. Não vai chegar às mínimas que teve há uns anos atrás, mas provavelmente ela vai cair bem. E isso favorece o quê? Muitos fundos, porque os fundos normalmente eles conseguem justamente ter mais crédito justamente para poder investir nos seus, tanto o fundo de tijolo como o fundo que empresta dinheiro para outros fundos, o fundo que compra outros fundos, e enfim, ele consegue ter uma rentabilidade melhor e assim paga melhor as pessoas que investem, no caso nós cotistas, né? O primeiro fundo que eu quero mostrar para vocês hoje é o BCFF11, né? O que é o BCFF11? É um fundo que ele é administrado pelo BTG Pactual e ele é um fundo que investe em outros fundos. Então, ou seja, ele diversifica ainda mais a sua carteira quando você investe nele, né? Esse fundo é um fundo bem conhecido entre o pessoal que investe, né? Ele tem um P sobre PVP aqui que eu acho muito interessante, que é de 0,94, abaixo de 1, o que representa que ele tem aí um potencial de crescimento ainda maior, né? Ele tem um DI anual de 9,26%, que não é nada mal, apesar de estar abaixo da Selic, mas a gente tem que ver justamente que, dependendo do que você investe com a taxa Selic, né, no Tesouro ou no CDB e CDI, você paga 15% de imposto de renda no mínimo sobre esse valor que você ganha. Quando você investe em fundos, você é isento desses impostos em cima do valor que você recebe. E você tem a valorização desse fundo. Então, ou seja, você além de receber um valor que é isento de imposto, você ainda tem a valorização dele, que proporciona aí um ganho maior na sua carteira. Lógico que se você vender esse fundo, ele vai ser acrescido de IR, mas a intenção aqui é o que? É o que a gente recebe desse fundo, comprar novas cotas e assim fazendo o efeito bola de neve, né? A cota do fundo do BCFF hoje custa R$ 72,60, né, na cotação de hoje. Ela teve uma mínima anual aí de 60,85 e uma máxima de 76,15. Mensalmente ele teria aí 0,77% sobre o valor investido, né? Bom, um fundo que eu queria mostrar para vocês aqui hoje é o SNAG11, né? Ele é um fundo híbrido que investe tanto em terras como em crédito para agro. Então, ou seja, hoje nós temos no setor agro, 25% do setor agro está no nosso PIB. Então, ou seja, nós temos uma participação muito grande de agro no nosso PIB, né? O fundo SNAG 11 hoje ele tem um P sobre VP de 1,03, que ainda está dentro da margem, né? Se nós pegarmos o cálculo que o Benjamin Graham faz, esse número pode chegar até 1,5, que ainda assim a cota desse fundo está barata, né? Nós temos um DI de 13,01, então ele está bem próximo aí da taxa Selic, com a taxa caindo possivelmente esse DI suba. Hoje a cota desse fundo vale 10,40, ele já chegou à mínima de 9,96 no ano e ele está na sua máxima de 10,40 justamente no dia
em que foi cotado hoje né, nessa margem. É um fundo muito interessante, como eu disse, é um fundo agro, é um fundo que a gente investe em país. Hoje, se a gente for ver, o que movimenta muito o nosso país é o agronegócio, então é um fundo muito interessante de se investir. O próximo fundo é o HGLG11, é um fundo que ele tem como seu principal foco locação, logística e industrial, né? Hoje nós temos muitos players que estão no mercado, Magazine Luiza, Amazon, entre outros, que eles fazem as suas próprias, o Mercado Livre, eles fazem as suas próprias entregas. Então, ou seja, esses players normalmente eles alugam galpões para se manter os seus caminhões, as suas frotas e tudo mais. E por que alugam? Porque seria muito difícil de eles comprarem um lugar para poder fazer isso. Tanto é que se eles tiverem uma redução de logística futuramente, é muito melhor você devolver justamente esses galpões para o proprietário do que você ter que parar depois deixar um terreno para poder vender para outra pessoa, deixando esse dinheiro parado e, enfim, gerando prejuízo. Então, o HGLG ele tem essa grande vantagem. Já no setor industrial, apesar de o nosso país ser bem difícil justamente na questão de trazer novas indústrias de fora para dentro por conta das altas taxas de impostos que nós temos sobre esses grandes fabricantes, o HGLG ele ainda tem uma participação muito grande em grandes players que vêm para o Brasil para alugar para poder produzir aqui dentro, para poder vender os seus produtos, né? O HGLG hoje ele tem um P sobre VP de 1,06, que também ainda está dentro da margem. Tem um DI de 9,06, mas eu acredito que isso suba justamente muito com a taxa Selic caindo, né? A cota do HGLG hoje ela custa 1,6220, chegou a mínima de 1,5823 e já chegou uma máxima de 1,74 no ano. Então ele é um fundo que realmente é muito interessante, né? Então, ou seja, nós já diversificamos aqui em um fundo que investe em fundos, em um fundo híbrido que investe em agro, que tanto empresta como compra terras, e um fundo que ele loca para a indústria e para a logística. Agora, um próximo fundo que é muito conhecido entre principalmente quem está iniciando é o MXRF11. É um fundo de crédito, para quem não conhece, imobiliário, que empresta dinheiro para outros fundos de tijolo. Então, ou seja, né, o HGLG, se ele precisar construir um galpão e ele não tem dinheiro, ele vai até possivelmente ao MXRF11 e vai emprestar dinheiro desse cara para justamente para ele poder construir esse galpão. Então veja que a diversificação dentro do MXRF11 também é grande, porque ele empresta dinheiro para vários fundos grandes, né? O MXRF11 hoje ele tem um P sobre VP de 1,10, nós temos um DI de 12,03% ao ano de retorno sobre esse fundo. A cota dele hoje é de 10,97, chegou numa mínima de 9,72 e a sua máxima é justamente o valor da cota de hoje, de 10,97. É um fundo muito conhecido, como eu disse, né? Apesar do seu P sobre PVP estar um pouquinho alto, mas estar dentro da margem, mas eu acredito que ele tenha muito mais ainda a crescer, como já vem crescendo, né? Ele é teoricamente um queridinho aí entre os que estão iniciando. E também aqueles que já estão há algum tempo, e ele tem um retorno muito bom mensalmente, né? Se nós formos ver o P sobre PVP está um pouco alto, mas o retorno em cima disso ele é grande, de 12,03%. Se nós formos ver pela taxa Selic que está caindo, possivelmente até o final do ano esse fundo suba com esse DI e a taxa Selic até esteja abaixo disso num dos melhores setores, né? Bom, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês. Esses são 4 fundos que eu tenho na minha carteira, que eu invisto neles. Lembrando, esse vídeo não é uma recomendação de compra, eu apenas exponho aquilo que eu invisto, aquilo que eu acredito que vai ter um fator de ganho, que vai ter um fator que me gere uma renda maior
durante os anos com esses fundos. Essa é a forma como eu diversifico a minha carteira de fundos, né? Como vocês bem viram aqui, eu tenho uma diversificação dentro dos fundos, eu não alugo só um fundo de logística, só fundo que empresta dinheiro, não, eu tenho uma diversificação dentro dela. Essa é a minha filosofia de investimento, é o que eu acredito, espero ter ajudado vocês hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir se você gostou, isso é muito importante para que o YouTube propague ainda mais esse vídeo, para que mais pessoas vejam. Compartilhe com seus amigos que investem, se fez sentido para você, e ativa as notificações. Não se esquece de já seguir a minha página aqui no Instagram, também coloco bastante coisa lá para vocês, e até a próxima.